Olá, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo quero conversar com vocês sobre alguns sinais e sintomas de pessoas que estão passando por episódios de depressão ou que estão com depressão já há algum tempo. Nós sabemos que nos DSMs existem vários sinais ali, sintomas para fazer um diagnóstico de uma pessoa, para fechar um diagnóstico de uma pessoa que está depressiva. Mas muito mais do que esse livro com esses sintomas, nós entendemos que cada ser humano ele é singular, ele tem a sua particularidade. E antes de qualquer teoria, tem até uma frase que fala sobre isso, Antes de qualquer teoria, podemos dominar todas as teorias, mas quando nós estamos na frente de um ser humano, nós temos que tratá-lo com humanidade e entender que não é simplesmente um padrão ali para todas as pessoas funcionam da mesma forma, vão apresentar os mesmos sintomas. Então, a gente tem esses sinais, esses sintomas que nos ajudam a fechar esse diagnóstico, mas não é só por esses livros que a gente fecha, mas entendendo também que o ser humano ele está inserido num ambiente, em uma família, em uma comunidade, num trabalho, numa igreja, numa religião. E nós vamos levar em conta todas essas condições de vida do paciente, qual o momento que ele está vivendo nesse presente, se ele viveu um luto recentemente, se ele teve alguma perda significativa, se está passando por algum desemprego, alguma situação assim que gere por si só ansiedade, tristeza. Então, todos esses aspectos físicos, como que está a saúde física, pacientes aí que estão passando situações de doenças gravíssimas, crônicas. Então, com certeza, todos esses aspectos também são levados em conta. Mas é esclarecedor falar um pouco sobre os sintomas para que você possa ajudar pessoas que estejam assim, que você perceba que o estado de humor está assim mais deprimido, mais ansioso e que você consiga indicar um profissional, um tratamento para essa pessoa, ou se você mesmo se encontra dessa maneira. E uma das coisas que nós precisamos sempre estar fazendo é a nossa escala de humor, de 0 a 100. Quanto estou triste hoje? Durante uma semana, durante uns 15 dias, durante um mês. Qual foi essa escala? Aumentou muito, diminuiu? O quanto eu estive triste? E a gente mesmo pode fazer essa autoavaliação que já ajuda muito. Nós fazemos essa compreensão. Bom, eu tenho estado já uns 5, 10 dias muito triste, muito desanimada, com apatia, sem energia para fazer as atividades que antes eu realizava tranquilamente. Hoje parece que eu preciso gastar uma energia muito maior para desempenhar determinada tarefa. Já está trazendo prejuízo no meu trabalho. Em casa, o marido, os filhos já estão reclamando que eu estou muito ausente, estou sempre cansada, estou me afastando deles, não tenho mais vontade de conversar, quero ficar isolada. Então, temos que ficar atentos a esses sinais e sintomas. Tá? Então, faça essa escala de humor. Quais as emoções mais presentes no meu dia? É alegria, é contentamento, é gratidão, essas emoções positivas, ou tem sido desânimo, cansaço, apatia, as angústias aí, muitos pacientes têm dificuldade, muitos nem chegam a ser pacientes, precisam urgentemente de um acompanhamento, mas não falam do que estão sentindo, do que estão passando, do que estão vivendo. E é até compreensível, porque realmente nós não temos que contar da nossa vida para todo mundo. Não é todo mundo que vai estar aberto, que vai ter paciência de ouvir nossa história, nosso sofrimento. Tá cada um aí olhando para o seu próprio umbigo, cuidando das próprias dores. Todo mundo tem os seus problemas, as suas dificuldades.
Por isso é muito mais fácil e rápido você procurar um profissional que vai falar com você sem julgamento, sem os achismos, sem, né, aquelas respostas prontas. Ah, faz desse jeito que dá certo. Ah, toma esse remédio aqui que dá certo. E nós sabemos que não é por aí. Então, é muito necessário esse desprendimento, a gente sair desse estado de negação, de que psicólogo é coisa de doido, psicólogo não é para mim, eu não preciso disso, meu psicólogo é Deus, né? É claro que a religião ela ajuda demais, auxilia demais a nossa fé, mas na própria Bíblia diz, né, que o Senhor deixou aí que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. E se Ele tem capacitado tantos profissionais, né, então nós precisamos desmistificar, sair desse preconceito que ainda existe, abrir nossa mente, procurar ajuda. Por que que a maioria das pessoas só deixam para procurar o psicólogo, né, quando tá, né, a situação já chegou num nível enorme de estresse, numa tentativa de suicídio, de autoextermínio, de mutilação? Não deixe, não espere a situação chegar assim, a você começar a ter crise de pânico uma atrás da outra, né? Não espere. O atendimento psicológico é também preventivo, você pode fazer ele para você não chegar ao adoecimento, mas para você aprender a lidar com as suas emoções, ter qualidade de vida e de caráter preventivo. Às vezes você está numa família onde todas as pessoas já têm um diagnóstico de depressão, então que não seja você o próximo a ser diagnosticado. Procure, né, até mesmo por um caráter preventivo, para não chegar, não espere, né? Eu mesmo passei por essa experiência, a gente deixa sempre para depois, para a última hora, a gente vai empurrando com a barriga, né? Fiz aí alguns exames e percebi que estava com colesterol alto, né? Anemia, e os médicos falam, a gente sabe da necessidade, mas dificilmente a gente tem uma disciplina ali de exercícios, uma alimentação saudável, né? E aí agora isso está sendo cada vez mais despertado, e como está fazendo bem, o corpo agradece, o corpo reage, nós somos aquilo que nós comemos literalmente. Se nós nos exercitamos, o nosso corpo vai, né, dar vestígios de sensações e tantos hormônios que vão ser invadidos aí do prazer, do bem-estar, e que vão nos fazer bem. Mas a gente, né, dificilmente torna isso um hábito, porque é tão difícil realmente a gente sair da nossa zona de conforto e começar a mudar os nossos hábitos. Mas nós precisamos. Então não deixe a situação chegar num momento extremo, a gota d'água, como a maioria faz, como eu mesmo faço em alguns momentos, né? Mas pense na sua saúde. Como vamos envelhecer? Você já percebeu que a maioria das pessoas idosas tem as suas exceções, né? Mas a maioria das pessoas idosas com seus 60, 70 anos, a maioria tem aquele monte de doenças, toma um monte de remédio. Gente, nós sabemos que muitas das coisas foi realmente as condições, as situações da vida, que teve que trabalhar muito exposto ao sol, por exemplo, em situações difíceis, mas muitas das coisas foi resultado de uma má alimentação de uma vida inteira, a falta de exercício e a falta de falar daquilo que pensa, que sente, e aí vai guardando uma vida inteira de frustração, de mágoa, né? E aí a gente não aguenta. Existem os níveis do estresse, né? Em outro vídeo eu posso estar falando com vocês. E o nosso corpo ele se encarrega de tentar lidar com esses níveis, mas chega um momento que ele não dá conta mais, porque o nível de estresse é muito maior daquilo que o nosso corpo consegue lidar, né? Então fale das suas emoções, não reprima. Claro que uma pessoa que acabou de perder um ente querido vai estar triste. Não tem como se essa pessoa tá falando que tá tudo bem, ela tá num estado de choque tão grande, ela tá vivendo ali uma mentira. E depois ela vai viver um luto complicado. Então viva a sua tristeza, viva o seu luto. Admita, aceite que você precisa de ajuda.
Então, muitos se sentem culpados. Eu tenho um casamento perfeito, eu tenho filhos, e se sentem constrangidos de falar da sua dor. Eu não tenho motivo para estar assim. Meus filhos não merecem, meu marido não merece. Sempre colocando todo mundo na frente e se anulando enquanto ser humano, tá? Então pense nisso, se priorize. Como é que nós vamos amar as pessoas se a gente não se ama? Qual que é o padrão que nós vamos usar para medir esse amor, né? E algumas perguntas que você pode se fazer, né? O que você tem feito, por exemplo, no seu tempo livre, no feriado? Eu só fico em casa, né? Não faço nada de diferente. Você percebe aquela monotonia ali, que a pessoa realmente não tem energia, não tem vontade, não faz nada de prazeroso para ela, pela sua família. Essa apatia, essa desesperança, que a maior causa de suicídio é a desesperança, falta de propósito na vida. Você pode analisar o apetite, como é que está o apetite. Ou a pessoa come muito, come demais, ou simplesmente para de comer, perde muitos quilos e você começa a perceber, é notório essa mudança, né? Ou engorda demais, ou emagrece demais. O sono, os pilares aí, né? Alimentação, o sono, um sono reparador, se levanta realmente descansado no outro dia, ou se sente aquele desânimo, sempre aquela dificuldade, aquela briga com o despertador. Durante o dia fica mais sonolento também, aquele peso ali depois do almoço. Ou se a pessoa, né, precisa já de tomar alguma medicação para conseguir dormir. Ou algumas coisas óbvias, básicas, mas que precisam ser faladas. O excesso do café vai prejudicar o sono. Será que a pessoa não está fazendo uso de algumas substâncias que estão alterando o sono? Né? Tive um paciente que tomou ali muitos energéticos e estava se queixando da questão do sono, né? E assim, a gente foi investigando e descobriu que é porque estava tomando uma quantidade muito grande de energéticos. É uma coisa óbvia, mas não é óbvio para todo mundo. O uso dos celulares, fica ali, né, toda a vida no celular, até tarde, depois quer desligar e quer pegar no sono rápido, isso não vai acontecer. Então, assim, ou faz academia e fica muito acelerado, então tem que ver o melhor horário para fazer academia. Não está fazendo ali a higiene do sono, né, a pouca luminosidade, tomar um banho relaxante, tomar um chá. Então algumas coisas são muito evidentes, mas nós deixamos de fazer. Outra coisa é a própria personalidade. Existem pessoas que são mais melancólicas, mais introvertidas, mas também temos que ter cuidado com as extrovertidas, porque não é porque uma pessoa é espontânea, a gente sempre acha que ela é alegre e tudo, que ela pode estar mascarando aquilo ali também, né? Então não vamos olhar o livro só pela capa, vamos tentar abrir e ler, né? Sentar junto e ter mais empatia, se colocar realmente no lugar do outro com respeito. Cada um sabe a dor do que é, né? Da vida, das situações que já viveu, dos problemas que já enfrentou. Então, fadiga, perda de energia, se sente inútil, vem aqueles sentimentos e os pensamentos. Quais são os principais pensamentos? Tenta identificar. Eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada direito, minha vida financeira nunca sai aqui do zero, eu tô sempre vivendo só para pagar contas, meu dinheiro nunca dá para nada. Culpa por tudo, por todos, aquela sensibilidade, aquele choro fácil. Bom, gente, então é isso. Existem muitos outros sintomas e muitas outras coisas pra gente falar, mas que essas dicas fiquem aí e você comece a se perceber mais, a perceber o outro e a ajudar sempre que necessário, tá bom? Um forte abraço, fiquem bem.